Salve, salve, minha gente! Então, letra C. De quantas formas diferentes podemos ir de A até C, passando por B, e depois voltar para A sem repetir estradas e novamente passando por B? Essa partezinha aqui, ó, estradas, talvez não tenha ficado muito claro no exercício, mas ele estava se referindo a estradas, que liga de A até B, e caminhos, que liga de B até C, ou seja, sem repetir rotas. Vamos lá, aqui. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, tá aqui, né, todas as rotas possíveis, e se eu escolho ir de A até C por esse caminho aqui, ó, significa que eu não poderia voltar pelo mesmo caminho. Isso eu já tinha entendido. Mas além de não poder voltar pelo mesmo caminho, eu não poderia voltar, por exemplo, por esse caminho aqui, ó. Mesmo sendo um caminho diferente, eu não poderia voltar por ele, porque ele está repetindo esse trecho aqui, ó, de A até B. Então, eu não posso repetir nenhuma das rotas já percorridas. Então, se os caminhos tiverem pedaços em comuns, também não pode. Suponha que eu estou numa viagem, né? Beleza, eu vou da cidade A, Atenas, até a cidade C, Cartago, passando pela cidade B, que é alguma cidade no meio do caminho, e eu sou turista, né? Aí eu quero ver, não dá pra ver não dá para ver todos os pontos turísticos, mas poxa, se eu fiz esse caminho aqui, pô, eu vi todos os pontos turísticos daqui, vi todos os pontos turísticos daqui, pô, agora eu vou voltar. Mas eu não quero voltar por aqui. Porque se eu voltar por aqui, isso aqui vai ser novidade. Mas isso aqui vai ser repetido. Pô, não quero. Não quero. Então, se eu for por aqui, eu gostaria de voltar pelo menos por aqui, né? Pelo menos eu vou estar vendo coisa nova. Então a ideia é essa. Observe que sempre que eu faço isso, pelo menos uma, um lugarzinho vai ficar sem ser visitado, né? Agora, qual lugar vai ficar sem ser visitado, né? Tem várias coisas aí. Então, se eu vou e vou voltar, não é 6 para ir e eu quero voltar para um diferente. Quer dizer que sobraram só 5 para voltar. Não sobraram 5 para voltar, porque dentro desses 5 pode ser que você repita, não o caminho todo, claro, mas repita um trecho. E nessa situação eu não quero repetir nenhum trecho. Então, como fazer, né? Vamos fazer. Então vamos ver como é que faz. Etapa 1. Temos que ir de A para B. Etapa 2. Temos que ir de B para C. Etapa 3. Temos que voltar de C para B com algumas restrições. Não pode repetir rota. E etapa 4. Temos que voltar de B para A sem repetir rota. Então, suponha que a gente escolha esse caminho para ir de A até C. Certo? Então, para eu usar o princípio fundamental da contagem, essas etapas aqui, elas têm que ser independentes. Ou seja, a escolha que eu tenho em uma etapa não interfere na outra etapa. Certo? Errado. Aí tem um negocinho, um detalhezinho que sempre passa batido. O detalhe é o seguinte. Suponha que eu fiz o caminho 4. Tá, fiz esse aqui. Isso aqui vai interferir na minha escolha do caminho de volta? Vai.
Ah, professor, se vai interferir na escolha do caminho de volta, então eu não posso usar o princípio fundamental da contagem? Calma lá. Olha só, se eu faço esse percurso para ir de A até C, quais são as minhas possibilidades para fazer a volta? Ora, para voltar de C até B, eu só tenho uma opção, que é essa aqui de cima, porque eu não quero repetir rota. E para voltar de B até A, eu tenho duas opções, certo? Agora suponha que eu vá, por exemplo, por esse caminho aqui. Então, para eu voltar, agora a minha volta é diferente. Lembra que pelo caminho 4, pelo caminho 4, para fazer a volta de B até C, eu tinha uma opção e era a rota de cima. Quando eu vou pelo caminho 5, opa, eita, quando eu vou pelo caminho 5, a volta de C até B é pelo caminho de baixo. Então, observe que a escolha que eu faço no trajeto de B até C influencia na escolha que eu vou fazer do caminho de C até B. Porque se de B até C eu vou por esse caminho, quer dizer que na escolha de C até B eu só posso ir pelo de baixo. E vale o contrário. Se eu escolho ir, se eu escolho ir pelo caminho de baixo, isso influenciou na minha escolha da etapa de volta, que agora só posso ir pelo de cima. Então, o que eu faço nessa etapa interfere na escolha da outra etapa. Sim, interfere. Agora, o que o princípio fundamental da contagem diz é o seguinte: a escolha que eu fizer em uma etapa não pode interferir na quantidade de opções que eu tenho para a etapa seguinte. Então, se eu escolho o caminho 4, quantas opções de volta de C até B eu tenho? Uma. Se eu escolho ir pelo caminho 5, quantas opções de escolha eu tenho para fazer a volta de C até B? Uma também. É a mesma quantidade, só que são rotas diferentes. Então, vale sim, nesse caso, o princípio fundamental da contagem. Porque mesmo sendo rotas diferentes, a escolha que eu faço nessa etapa aqui não muda a quantidade de opções que eu tenho para a etapa seguinte. Então, vamos ver. Fui pelo caminho 4. Para fazer a volta eu tenho uma opção de voltar de C para B. Eu tenho duas opções para voltar de B até A. Se eu escolho ir pelo caminho 5, para fazer a volta eu tenho uma opção, que é essa aqui de baixo, para voltar de C até B. E tenho duas opções para voltar de B até A. Certo? Mesma coisa. Então, independente da rota que eu escolha para ir, para fazer a volta, eu sempre vou ter uma opção para voltar de C até B e duas opções para voltar de B até A. Então, agora a gente pode resolver o nosso problema, que é o seguinte: para ir de A até B, eu tenho três opções, que são essas três aqui. Para ir de B até C, eu tenho duas opções, que são essas duas aqui. Para voltar de C até B, eu só tenho uma opção, que é a rota que não foi usada. E para voltar de B até A, eu tenho dois caminhos sobrando. Pelo princípio fundamental da contagem, se eu conseguir separar o meu evento em etapas onde a escolha de um não interfere na quantidade de opções da escolha do outro, então basta pegar a quantidade de opções em cada etapa
e multiplicar. Resposta final, 3.212. Não. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2. Aqui deu 6, aqui deu 2. 6 vezes 2, 12. Resposta final, 12. Suave na nave. Obrigado, valeu. Até a próxima.